Olá, eu sou a professora Michele e você está assistindo a mais um vídeo da série Descomplica Professor, em parceria com o ênfase educacional. E na aula de hoje nós falaremos sobre o desenvolvimento na infância a partir do autor Vygotsky. É bom salientar, antes de começar a entrar no assunto, que quando falamos de Vygotsky, é bom entendermos que a base teórica dele, conforme já dizemos em aulas anteriores, é a base marxista. Então, a partir disso, o desenvolvimento humano ele ocorre a partir do estabelecimento que o sujeito tem com o seu meio, pensando nas suas relações históricos, culturais e sociais. Ou seja, esse desenvolvimento ocorre de fora para dentro. O sujeito internaliza sua cultura, sua história, as suas questões sociais e aprende e a partir disso se desenvolve. Na aula de hoje, nós focaremos a respeito do desenvolvimento na infância. No vídeo anterior, nós falamos sobre o desenvolvimento na primeira infância, que permeava os 0 a 3 anos. Essa parte agora, que é a época infância, ela vai em torno dos 3 aos 9, 10 anos, pensando que a gente não fecha uma idade, nós não utilizamos uma idade fechada, até porque o desenvolvimento ocorre de acordo com o meio que aquele sujeito está inserido. Para isso, nós focaremos hoje no primeiro período da época infância. Este primeiro período, ele vai em torno dos 3 aos 6 anos, que é denominado o período da idade pré-escolar. É importante salientar que na transição da primeira infância para a infância, a criança passa por um período que é denominado período de crise. Quando nós pensamos em crise, nós pensamos sempre em mudanças. E esse período de crise denota que essa criança já não está dando conta da sua atividade dominante. Então ela precisa encontrar novos modos de existir, novas formas de ser neste mundo que ela está vivendo, para então avançar e conseguir se sentir bem. E aí nesse período ela apresenta algumas características que denotam que ela está passando por esse período de crise, esse momento de passagem, momento de transição. Que características essa criança apresenta? Ela mostra resistência, ela quer tudo na hora, ela apresenta dificuldade em aceitar os limites impostos pelos adultos que estão ao seu redor, no caso, na escola, o professor. Ela faz aquelas famosas birras, não, eu não quero, é meu, não quer compartilhar, sempre apresentando resistência a tudo que é imposto a ela. Essas características denotam que ela está passando por esse momento de passagem, esse período de transição, que, pensando da primeira infância para a infância, ocorre em torno dos 3 anos de idade. Pensando nesse período, após essa passagem, nesse período de idade pré-escolar, a atividade dominante dessa criança qual é? A atividade dominante dela é o jogo de papéis, mais conhecido como faz de conta. E aí, se é o jogo de papéis e faz de conta, o que essa brincadeira, o que esse faz de conta representa para esse novo ser, esse novo agir dessa criança neste mundo? A brincadeira para ela vem representar a satisfação de todas as necessidades, de toda a sua forma de agir neste mundo. Então ela utiliza a brincadeira para representar o quê? Os papéis sociais dos que estão ao seu entorno. É por isso que a gente vê frequentemente a criança brincando do quê? De mãe, de pai, de professor, de tio, de amigo. Por quê? Ela está representando tudo aquilo que ela vê no seu entorno. Todos aqueles que estão próximos de si, todas as relações sociais humanas que ela está presenciando, ela passa a representar nessa brincadeira de faz de conta, que a gente chama de jogo de papéis, a partir de Vygotsky. E pensando a partir dessa atividade dominante, o que você, professor, pode fazer para ajudar essa criança a vamos utilizar o termo intensificar esse desenvolvimento a partir dessa brincadeira dominante que é o jogo de papéis, essa atividade que ela está fazendo com mais frequência, já que ela está utilizando o tempo todo a brincadeira, o jogo de papéis para agir no mundo, então nada melhor do que você organizar o espaço educativo, a sala de aula, os espaços dentro e fora da escola, pensando também nos espaços externos,
organizar para que seja propício para as brincadeiras. É importante também que organizar isso é orientar como deve ser esse jogo de papéis. É lógico que a criança tem o seu momento de ludicidade em alguns momentos que são atividades que não são tão orientadas, mas é importante que o professor, pensando na sua função enquanto mediador dessa relação professor-aluno, que ele pense em o que ele pode fazer para intensificar esse desenvolvimento a partir dessa atividade dominante. Ele pode também, pensando nisso, disponibilizar para essa criança brinquedos temáticos que representem relações sociais. O que é muito frequente, brincar de casinha, disponibilizar panela, fogão, panelinha, fogão, carrinho, bolsas, ferramentas, giz, quadro, tudo aquilo que ele vivencia para que ele possa representar um papel social daquelas relações que ele vive no seu dia a dia. E aí vem aquilo de nós, enquanto professor, poder ensinar essa criança a brincar, mas a criança não nasce sabendo brincar. Ela utiliza o brinquedo e tenta utilizar a sua função a partir daquilo que ela vê. Mas o que seria se ensinar a brincar? Ela pegou a colher e está colocando na boca da criança, fala, você está alimentando o seu coleguinha, então você está brincando de mamãe e filhinho, para que ela consiga perceber que aquela ação, naquele momento, pode representar uma relação social de brincar de mãe e filho. Então ela pode estar representando esse papel de mãe, que alimenta, ou de filho que recebe o alimento, ou de professora alimentando essa criança, dependendo da idade. Ela pegou um objeto lá e está fingindo que está dirigindo. Você está dirigindo, então você é o motorista? Você está brincando de carro? Você é o motorista? Quem são as outras pessoas que estão junto com você? Então, instigando essa criança a pensar de como essa relação social de ser motorista. Quem são os atores? Quem está junto com ela? E por quê? A partir disso, ela consegue perceber que todas as relações possuem também regras. E ela aprende a agir, aprende a ser a partir dessa brincadeira. Aprende a respeitar regras e a pensar qual vai ser a sua próxima ação. Bom, pensando nessa questão de pensar a sua ação, outra coisa bacana para o professor fazer é utilizar também atividades que nós denominamos de atividades produtivas, que levem à produção da criança, que ela explore a sua imaginação. Que tipo de atividade? Atividade de modelar, ela vai ficar só apertando massinha? Não. Instiga ela a produzir alguma coisa. O que ela pode fazer? Disponibilize outros materiais que ela possa incrementar naquilo, que ela consiga ter uma produção artística, utilizando tinta, pincéis, colagem, dos mais diversos tipos de materiais, não se restringissem somente a papel e revistas picadas, utilizar tudo que tem ao nosso entorno para que ela possa produzir, utilize a sua criatividade e consiga organizar essa capacidade de planejamento e organizar uma produção, que seja uma produção artística ou algo do dia a dia para mostrar para esse professor. Com isso a gente consegue trabalhar esse controle da ansiedade, de querer tudo no momento, de querer tudo ao mesmo tempo, aprender a esperar e pensar que ele é um ser que pode produzir, que ele tem que pensar para poder fazer determinadas ações o tempo todo. Bom, gente, por hoje nós ficamos por aqui. Curta a nossa página no ênfase educacional no Facebook e acompanhe o nosso canal Descomplica Professor na página ênfase educacional no YouTube. Até a próxima quarta. ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br